felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave, precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, O Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo, como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Esta frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isso é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Porque independente do futuro, melanoma sempre é uma coisa muito difícil. Era isso que eu queria dizer a vocês nessa linda manhã em Goiânia. Muito obrigado pela atenção generosa de todos. Muito obrigado.